Queridos, professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula sobre física. Tema de hoje, a gravitação universal. Bem, eu vou fazer um breve resumo nos modelos planetários, depois eu entro com mais detalhes em nossas aulas, tá bom? Ou depois eu preparo um vídeo só sobre esses modelos planetários. Mas vamos lá, vamos começar com os gregos, tá? E mais precisamente com Aristóteles, que defendeu um modelo geocêntrico. Sol no centro do sistema, aliás, Sol não, planeta Terra, modelo geocêntrico, Terra no centro, e tudo girando ao redor do planeta Terra. Esse é o modelo aristotélico, né? Fácil pensar desse modo, se eu vejo o Sol nascendo, girando e o Sol se pondo, certo? Se eu não tenho por base nenhum referencial, realmente é fácil pensar desse modo. Agora, Aristóteles deixa uma contribuição muito importante. Ele diferencia, pessoal, o que é estrela de planeta. E olha o que era estrela e o que era planeta para Aristóteles. Um grupo de pontinhos brilhantes que formam um desenho era uma constelação. E os pontos brilhantes que vagavam entre esses desenhos eram os planetas. Então, desta forma, Aristóteles diferencia estrelas de planetas. E, pasmem, até o sexto planeta do Sistema Solar dá para ver a olho nu. Ou seja, até Saturno é visível a olho nu. Agora, olhar para o céu estrelado e diferenciar aquele pontinho brilhante de uma estrela qualquer não é tarefa fácil. Bom, o modelo de Aristóteles ele trazia um problema, que era a órbita de Marte. Ora, Marte estava mais distante, mais perto da Terra, mais distante de umas estrelas, mais próximo da Terra. Ora, estava antes dessas estrelas, mais longe da Terra. Então, Marte tinha uma órbita estranha em relação à Terra. Isso só vai ser resolvido por Cláudio Ptolomeu, no século I pós-Cristo, certo? Onde Cláudio Ptolomeu, ele disse o seguinte, ó, Marte gira em torno de um centro, e esse centro é que gira em torno da Terra. Então, o Cláudio Ptolomeu, ele cria uma teoria chamada de teoria dos epicentros. Assim, a órbita de Marte ao redor da Terra, ó, fica uma espiral como realmente ela parece ser. A órbita de Marte, para o referencial na Terra, realmente parece muito com essa teoria dos epicentros de Cláudio Ptolomeu. Depois a gente, com mais calma, em sala de aula, a gente comenta isso aí melhor, tá bom? Ou então eu preparo depois um vídeo só sobre história da gravitação. Muitos séculos depois, para ser mais preciso, 16 séculos depois, Nicolau Copérnico, platonista, ou seja, pensando tudo criado por Deus é perfeito. E se nós, que somos imperfeitos, formos botar uma lâmpada em um quarto, nós vamos colocar no centro deste quarto. Como é que Deus vai colocar essa lâmpada para ficar girando ao redor de nós? Então, assim, pensando em modelos platônicos e simples, Nicolau Copérnico imaginou um modelo heliocêntrico, com órbitas circulares e o Sol no centro desse sistema circular. Copérnico sofreu pressões, não ficou convicto de sua teoria. Galileu Galilei foi um dos que gostou da sua teoria, mas sofreu muito com a Inquisição Católica. E Johannes Kepler foi um que sofreu muito com a Igreja Luterana, para vocês terem uma ideia. Enquanto Galileu sofria com a Igreja Católica, Johannes Kepler, que era alemão, sofria com a Igreja Luterana. Chegou a ser excomungado da igreja que ele nunca deixou de acreditar. Então, Johannes Kepler, aluno de Tycho Brahe, começa a lançar uns artigos que faz com que Galileu goste muito desses artigos, certo? E chega a lançar, depois nós temos a Isaac Newton, que fecha esse pacote, certo? Que depois a gente comenta mais em sala de aula, dessa parte histórica, tá bom? Bom, nós vamos começar a teoria física moderna como as leis de Kepler. Johannes Kepler, um alemão que elaborou 3 conceitos básicos para a astronomia de sua época. Primeira lei, lei das órbitas. Os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Essa figura aqui, ó, ela é uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos desta elipse. Assim, há um momento que o planeta passa mais distante, afélio, e há um momento que o planeta passa mais próximo, periélio. Ah, professor, isso vale só para corpos ao redor do Sol? Não. Isso vale para quaisquer corpos em órbita. Por exemplo, a Lua ao redor da Terra também tem uma órbita elíptica.
A Lua tem um momento de apogeu, mais longe da Terra, e um momento de perigeu, mais perto da Terra. Então a gente chama, queridos, essa relação aqui RM, nós vamos chamar de raio médio da órbita. Quer dizer, eu vou pegar a máxima distância, somar com a mínima distância e dividir por 2. Essa é a primeira lei de Johannes Kepler, a lei das áreas, a lei das órbitas. Em sua segunda lei, conhecida como lei das áreas, Kepler tem um conceito diferente. Primeiro ele observa que os planetas descrevem sempre a mesma área, sempre no mesmo intervalo de tempo. Então a área sobre o intervalo de tempo é uma constante, essa constantezinha K, que Kepler chamou de velocidade areolar, velocidade com que o planeta anda áreas. Quanto mais longe o planeta está do Sol, maior a área ao redor do Sol, também maior o tempo que ele gasta. Assim, se nós pegarmos esse planeta passando por duas posições P1 e P2, e imaginarmos linhas do centro do Sol até essas posições, como nós temos aqui na figura, ó, nós temos uma área percorrida em um certo intervalo de tempo, descrito aqui embaixo, ó, intervalo de tempo no afélio. Afélio por quê? Longe do Sol. Então nós podemos dizer que a área 1 sobre intervalo de tempo no afélio é igual à área 2 sobre intervalo de tempo no periélio. Por quê? Porque é uma constante. Então o planeta anda áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, com uma conclusãozinha. Para que essa área A2 seja exatamente igual à área 1, é necessário que esse arco, essa distância aqui, ó, percorrida no periélio, seja bem maior do que essa distância percorrida no afélio. Assim, se o planeta anda áreas iguais em tempos iguais, para essas áreas serem iguais, é necessário que a distância no periélio seja maior do que a distância no afélio. Isso significa que o planeta anda uma distância maior no periélio, no mesmo intervalo de tempo que ele anda uma distância menor no afélio. Ou seja, o planeta é mais rápido porque ele anda uma distância maior no mesmo intervalo de tempo no periélio. Então, Johannes Kepler afirma que a velocidade de um planeta no periélio é máxima, enquanto a velocidade do afélio é mínima. Contribuição de sua segunda lei de Kepler. Na terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, Kepler faz uma tentativa numérica de acertos entre o período e o raio, que é o período, tempo necessário para o planeta dar uma volta em torno do Sol. Raio médio, distância média da Terra ao Sol. E ele chega à conclusão que esse período ao quadrado sobre o raio médio da órbita ao cubo é uma constante. Uma constante que depende de quem? Uma constante que depende do Sol. Então essa razão é a mesma para todos. Por exemplo, se compararmos Júpiter com a Terra, em média, né, pegar aí uma aproximação, uma boa aproximação, em média Júpiter está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Então qual seria o período de Júpiter? Ora, se eu usar a terceira lei de Kepler, eu vou ter que período ao quadrado sobre raio médio da órbita ao cubo é uma constante. É uma constante que depende do Sol. Então eu posso igualar, ó, período de Júpiter ao quadrado sobre o raio médio da órbita de Júpiter ao cubo, com o período da Terra ao quadrado, com o raio médio da órbita da Terra ao cubo. Afinal de contas, se essa razão é constante, é a mesma para todos. Então, se nós substituirmos aqui, ó, o raio de Júpiter por 4 vezes o raio da Terra, e substituirmos o período da Terra por um ano terrestre, nós vamos ter que o período de Júpiter, 4 ao cubo, sobre 64 vezes o raio da Terra ao cubo, vai ser igual a 1 sobre o raio da Terra ao cubo. Olha o que acontece logo aqui em seguida, ó. Cancela-se o raio do planeta Terra. E aí nós ficamos com o período de Júpiter igual a raiz quadrada de 64. Quer dizer que Júpiter demora mais ou menos, já que nós fizemos uma aproximação, 8 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Essa é uma relação usada por Kepler. Então, Kepler deixou 3 enunciados, certo? Mas Kepler sofre muito com a Inquisição, não com a Inquisição. Kepler sofre muito com a Igreja Luterana, com os protestantes na Alemanha, enquanto que Galileu sofre muito com a Igreja Católica na Itália. Agora, Isaac Newton,
que viveu um tempo depois da morte de ambos, não teve tanto problema com a Igreja Católica, embora tivesse que ter muito cuidado. E Isaac Newton escreve sua Gravitação Universal, onde ele diz o seguinte: massa atrai massa, certo? Como que massa atrai massa? Ele diz que é o seguinte: a força gravitacional, olha aqui, ó, proporcional ao produto das massas. Quer dizer que, se eu dobrar uma das massas, ou seja, se eu dobrar o produto, porque se eu dobrar uma massa e eu dobrar outra massa, 2 vezes 2, 4. Estou quadruplicando o produto. Então, se eu dobrar um produto, a força gravitacional dobra. Se eu triplicar o produto, a força gravitacional também triplica. E a Isaac Newton disse que a força gravitacional é linearmente proporcional ao produto das massas. Por isso, nós temos uma função do primeiro grau na equação da força gravitacional em função do produto das massas. Já em função da distância, a Isaac Newton afirma que a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu dobrar a distância, a força se reduz 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força se reduz 9 vezes. E a Isaac Newton monta sua equação da gravitação universal. Força gravitacional igual ao constante G vezes o produto das massas sobre a distância ao quadrado. Que é esse G? Esse G é uma constante universal bem arredondada, bem acertada mais tarde por Cavendish, certo? Então, queridos, o que é que nós temos para nossas aulas? Nós temos as 3 leis de Johannes Kepler: lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos, e a gravitação universal de Isaac Newton, que diz que massa atrai massa, na razão direta do produto dessas massas e inversas do quadrado da distância. Qual foi a sacada diferente de Isaac Newton? Por exemplo, Aristóteles diz que essa caneta cai porque o lugar dela é no chão. Então, quanto mais pesada ela for, mais rápido ela chega ao chão. Essa era a gravidade de Aristóteles. Galileu diz que não. Essa caneta cai porque ela possui um negócio chamado de gravidade. E essa gravidade está em todos os corpos. Então, todos os corpos é para cair igual. Só que o ar atrapalha a queda de alguns. Já Isaac Newton diz que não. Essa caneta é atraída pelo planeta Terra. O centro do planeta Terra atrai essa caneta. E esse caneta também atrai o centro do planeta Terra. Par ação e reação. Agora, a massa dessa caneta é bem menorzinha do que a massa do planeta Terra. Então, essa força gravitacional consegue mover esta caneta, não o planeta Terra. Beleza, queridos? Tá aí um pouquinho sobre gravitação universal. Em nossas aulas, a gente vai continuar com o assunto, resolvendo questões, falar um pouquinho mais de história, tá bom? Queridos, tchau. Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Até logo, queridos.